Olá, como é que vocês estão? Hoje iremos falar sobre crise de ansiedade e ataque de pânico. É quando o teu coração acelera, quando tem um medo constante, você não consegue ficar ou num lugar fechado ou num lugar muito barulhento. As sensações físicas de mal-estar aparecem, mão transpira, passa mal, até você pode até ter sensação de vertigem. Meu nome é Cláudia Long, sou psicóloga, estou aqui para falar sobre comportamento e trauma e o quanto tudo isso afeta a sua vida e a minha vida. Quando a gente fala de pânico, de ansiedade, ela não é causada somente por questões genéticas. Elas se desenvolvem a partir de um conjunto complexo de fatores. Inclui alteração cerebral, química cerebral, personalidade e especialmente os eventos da vida. E é aqui que entra a minha fala, né? As coisas que vão acontecendo com cada um e a forma com que essa pessoa lida com as questões adversas da vida podem vir a desencadear pânico na vida adolescente e adulta. Vale a pena a gente falar dos tipos de ansiedade, porque as pessoas procuram saber, especialmente porque as pessoas elas gostam, se sentem mais tranquilas quando elas recebem um diagnóstico, quando tem um nomezinho daquilo que ela tem e que explica os sintomas que ela sente. Então, nós temos um transtorno de ansiedade generalizada, conhecida pela tecla TAG. Os sintomas são preocupação crônica e profunda sobre aparentemente tudo. Então, assim, é uma pessoa extremamente preocupada o tempo todo. O transtorno de pânico, que é quando vem uma onda intensa de ansiedade com sintomas físicos, emocionais e cognitivos, a ponto da pessoa não conseguir raciocinar. Muitas vezes, eu já recebi vários pacientes com a queixa assim: estou cansado de ir para a emergência do hospital achando que eu tô com pressão alta, ou achando que eu tô infartando. Chega lá, os médicos medem tudo e tá tudo normal. E aí eu escuto, é psicológico. O que quer dizer isso? Agorafobia é um outro tipo de ansiedade, que são medos intensos, preocupação, pânico, que surge em lugares públicos e lotados. As pessoas não suportam, elas se sentem espremidas. E aí a gente também tem o transtorno de ansiedade social. É um medo intenso de ser julgado, criticado, rejeitado. Isso faz com que as pessoas evitem se relacionar com as outras pessoas. E tudo isso acontece aqui, ó, aqui dentro. Se as pessoas que sofrem de ansiedade, ataque de pânico, não tivessem sensações físicas aparentes e que a expressão dela mostrasse mal-estar, possivelmente o outro não saberia. Mas o corpo grita, o corpo clama que as coisas não estão legais. E aí, quando a gente fala de sintomas físicos e psicológicos, nós estamos falando de respiração ofegante, falta de ar, palpitação e dor no corpo, que a pessoa às vezes acha que está infartando, como eu disse agora há pouco, dor de barriga, podendo ter diarreia. Os sintomas físicos, né, eles giram em torno de fala acelerada, sensação de tremor e vontade de roer as unhas, agitação de perna e braço, tensão muscular, as pessoas não conseguem ficar paradas, tontura, sensação de desmaio, é como se a pessoa estivesse faltando ar para ela. É um medo constante, assim, a característica principal de um ansioso, ele tá o tempo todo com medo, ele tem a sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento ou o tempo todo. Imagina como que é viver dessa forma, é desesperador, as pessoas sofrem com isso. E aí quando a gente fala de medo, é um medo súbito, é assim, é um episódio súbito de medo. É incontrolável, não passa pelo teu racional, não passa pelo pré-frontal. Ele vem aqui, ó, registrado no nosso cérebro subcortical de sobrevivência. São memórias implícitas que trazem esse medo. Então, muitas vezes a pessoa ela não consegue explicar, porque é uma ameaça imaginária de um perigo iminente. Só que é imaginário
Porém, para a pessoa que está vivendo é real. Ela não consegue perceber que é imaginário. Mesmo que você fale, ela até sabe que é imaginário, mas ela não consegue controlar o corpo dela e as sensações corporais. E costuma aparecer de uma forma abrupta e intensa. É como se fosse de repente. Só que o de repente, na verdade, existem gatilhos no dia a dia em que os sintomas são desencadeados, né? Porém, qualquer gatilho só funciona se tem uma munição, concorda? O meu gatilho ele pode estar preparado para atirar. Se não tem uma munição interna, se não tem conteúdos internos para que esse gatilho tenha munição, nada de ruim vai acontecer. Então, é isso que eu quero dizer. Tem gatilhos externos e tem munição interna em decorrência das situações que cada um foi vivendo e elaborando. Uma característica das pessoas ansiosas que têm crise de pânico é que, na verdade, como os pensamentos e as sensações são incontroláveis, um comportamento que ela tem, que não é controlável, não é consciente, ela congela, ela paralisa. E nessa hora, ela fica incapaz de resolver qualquer coisa, de tomar qualquer decisão, de ir para qualquer lugar. Ela literalmente, assim, é como se ela tivesse paralisada, né? E tudo isso interfere na rotina da vida dela, traz prejuízos. Isso pode durar meses, anos e precisa ser tratado. Vocês sabem que um dos meus interesses profissionais é falar sobre as implicações do trauma na vida da pessoa. E uma das causas da ansiedade, do transtorno de ansiedade, é o trauma. O que eu quero dizer com isso? Experiências altamente estressantes e perturbadoras, especialmente no início da vida, aumentam o risco de ansiedade, prejudicando a capacidade de lidar com as situações e emoções ao longo da vida. As situações traumáticas vivenciadas, elas geram mudança no funcionamento cerebral. E uma das mudanças é o estado biológico da pessoa, ela vive sempre em estado de alerta. E o que é a ansiedade, gente? É você estar em estado de alerta constante. É o perigo iminente de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Então, o hipocampo, que é uma parte do cérebro que trabalha em estreita colaboração com a amígdala é responsável pelo nosso centro do medo, ele é menor quando você passa por uma tomografia, ele apresenta-se menor do que em algumas pessoas que sofreram um estresse extremo e prolongado na vida, especialmente na primeira infância. Muitas pessoas têm dificuldade de entender, acreditar, validar que as vivências que a criança teve na primeira infância de ausência de apoio, de abuso físico, abuso emocional, sexual, negligência, exposição à violência doméstica, abuso de substância pelos pais, abandono, tudo isso gera situações traumáticas para essa criança, em que ela não tem um apoio, ela não se sente segura. Isso é como se congelasse a memória. E essa memória, ela vai ficando aprisionada pelo tempo que a pessoa aguenta segurar. Quando ela não aguenta mais e a vida exige respostas que vem mais na adolescência, na vida adulta, essas crises de ansiedade vão aparecer. Por quê? Porque essa pessoa que foi uma criança negligenciada, abandonada, que foi criando várias crenças limitantes na cabeça dela, hora que a vida exige dela uma resposta, ela vai a primeira ideia que passa pela cabeça dela, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sou capaz, eu congelo. A hora que eu congelo, eu não tenho resposta. A hora que eu não tenho resposta, meu coração acelera, minha mão transpira, meu pensamento entra num looping constante e eu começo a passar mal.
Essa é a crise de ansiedade, né? E isso, assim, tem uma metáfora que nós psicólogos usamos, que o pânico e a crise de ansiedade é a iminência de você perder o controle. Então, imagina só, você lá desde muito criança, vai segurando, 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 congelado, não mostra reação nenhuma, né? E tem esse controle. Vem os gatilhos da vida, as exigências da vida. É como se o teu copinho estivesse enchendo, 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 enchendo. Você não aguenta, transborda. E aí você vai ter a tua primeira crise de ansiedade, porque o mundão aqui fora está exigindo de você. Acho que vale a pena dar um exemplo para vocês entenderem como se forma, tá, a linha. Vamos pensar numa linha de desenvolvimento imaginária de uma crise de ansiedade na vida adulta. Por exemplo, uma criança que tem um pai muito violento, tá? Ela, para sobreviver, ela aprende a ler o humor desse pai. E aí ela vai criando recursos para evitar que esse pai exploda ou para acalmá-lo. Essas crianças, elas vão se tornando um adulto que avaliam constantemente o ambiente e as respostas de outras pessoas frente ao perigo. Então, ela teve que aprender desde muito cedo a ficar em estado de alerta. Então, nessa linha do desenvolvimento, ela vai crescendo com essa capacidade. Então, ela está inteiramente em estado de alerta o tempo todo. Então, ela fica lendo, ela lê o que acontece com as pessoas. Então, na cabeça dela, alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento, como quando o pai tinha comportamentos violentos na infância. Uma criança, ela não consegue entender que ela não é responsável pelo comportamento violento desse pai. O registro que a criança fica é de que ela está fazendo alguma coisa errada, por isso que ela tem que criar estratégias para minimizar aquele comportamento do pai. Agora você imagina essa criança se desenvolvendo, indo para a adolescência, para a vida adulta, nesse estado de alerta. Vai chegar uma hora que esse corpo não vai aguentar. É a hora que vem as crises de ansiedade e pânico. Qual a diferença de pessoas que não sofreram situações traumáticas, tiveram uma família com organização, afeto, coerência, de uma que sofreu trauma? Quando uma pessoa que não sofreu trauma, ela percebe, tá? Que ela tá ansiosa, tem sensações físicas, porque tem alguma coisa na vida dela que não tá legal, ela não imagina uma tragédia iminente. Ela consegue se autorregular, ela consegue pensar assim, eu tô assim porque eu tô com medo de ser demitida, mas vai passar. Aí chega o chefe, ela não é demitida ou ela é demitida, e ela percebe que aquilo diminui a ansiedade dela. Uma pessoa que sofreu trauma é o contrário. Ela passa pela cabeça que ela pode ser demitida, só que aí ela entra no efeito looping de que ela continua construindo situações de tragédia. Por quê? Porque lá atrás ela sempre viu que por mais que ela tentasse controlar e acalmar esse pai tinha crises de violência. Então, a tragédia estava instalada, o caos estava instalado. E ela repete isso na vida adulta. Então, qual que é o tratamento para uma crise de ansiedade e um ataque de pânico? Geralmente, precisamos também utilizar medicação. E existem terapias de reprocessamento cerebral que ajuda o paciente a reestabelecer recursos cerebralmente. Não passa pela consciência, tá? Então, é sempre importante quando você recebe um paciente que tem crise de pânico e crise de ansiedade, que você explore, que você pergunte, que você investigue as experiências passadas, como elas podem ter contribuído para os sintomas atuais. Porque geralmente a pessoa que chega no consultório, ela não imagina que aquilo que ela viveu está interligado. E é nosso dever contar isso para ela. Nós precisamos informar para que ela se torne coparticipativa do processo de melhora dela.
e abordar essas experiências, dessensibilizar, ativar recursos e reprocessar as memórias de trauma. E aí, o que você achou? Identificou alguém? Lembrou? Se identificou? Deixe seu comentário, curte, deixa o like, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo.